E aí, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa segunda entrevista do Apoio BCC e hoje a gente está com o nosso convidado aqui, o Gustavo Silva. Então, bem-vindo, Gustavo. Você pode falar alguma coisa sobre você? Bom, boa tarde, Felipe. Boa tarde para todo mundo que estiver assistindo. Meu nome é Gustavo Silva, eu fui aluno do BCC da turma de 2015. Então, em 2015, me formei em 2019, no ano passado. Hoje eu trabalho no Google como engenheiro em Belo Horizonte. E é isso, eu estou ansioso para conversar agora com o Felipe. Aí vamos ver o que a gente tem de histórias bacanas aí do tempo da graduação para conversar. Show de bola. Eu sei, muitas pessoas falam, você fez muita coisa como RC, como RD. A gente usa suas contribuições até hoje, por exemplo, em Yggdrasil. E você pode contar um pouco mais sobre o que você fez no RC, como RC e como RD? Então, como RD, eu fiquei 2 anos, né? Eu fui RD em 2017, 2018. Eu era RD de dois conselhos, né? Duas comissões. Uma era a comissão de curso do BCC e a outra do conselho do departamento. Na época, sempre teve esse costume no BCC de que um RC só fazia as duas coisas. Aí, a partir de 2019, eu acho que esse ano também, não tenho certeza, mas isso mudou, né? Agora são um RC para cada comissão. Mas, enfim, eu fui RC desde o começo do curso também, desde 2015. Foi uma experiência muito boa, assim, eu achei que foi algo super válido na minha vida, que agregou bastante. Quando eu entrei no curso, em 2015, eu era um cara super quieto, super tímido, e aí, logo na primeira semana, teve a reunião, tem aquela reunião em que o RD do curso se apresenta o curso pra gente, lá durante a semana do trote e tudo mais. E aí, tal, falou sobre o que fazia um RC, que era uma pessoa que seria uma ponte entre os alunos e os professores, ajudaria a melhorar o curso e tudo mais. Me interessei bastante. E aí eu resolvi falar, por que não, né? Pô, já que estou entrando aqui no curso, como se fosse uma folha em branco, né? Uma nova vida, graduação, tudo mais. É minha chance de deixar de ser um cara tão tímido, né? Aí eu fui lá e virei RC e nunca me arrependi. E fiz bastante coisa nesse tempo. O Yggdrasil, como você falou, foi uma coisa que eu fiz também em 2017, a primeira versão, o sistema de tutoria dos bichos, que eu acho que existe até hoje, não tenho certeza. Mas também fui eu que montei a primeira versão dele, e basicamente isso. E ajudei no que eu podia, no que precisavam de mim, eu fui fazendo aí ao longo do tempo. Bacana. E, tipo, de todas as coisas que você fez como RC e tal, qual, tipo, é a história que você mais quer contar, assim, que, tipo, é a história mais legal que você tem como RC? Cara, como RC, O RD também. o RD, mas só se falar como RD, teve a vez do Enem, né, que foi em 2017 que aconteceu, foi quando a USP começou a aderir ao Enem, algumas vagas, ainda tinha bastante resistência por parte dos professores. Em 2016, uma boa parte da USP aderiu ao Enem. O BCC não aderiu. O BCC não quis, na época eu ainda não era RD, enfim, o curso não quis. E aí a gente foi bastante criticado ao longo desse ano, 2017, com relação a isso. A gente não aderiu ao Enem, enquanto que, acho que o IME inteiro aderiu, inclusive. Todos os outros cursos do IME aderiram, menos o BCC. Aí, beleza, chegou 2017, aí estava eu lá no conselho, em uma reunião que era especificamente para falar de Enem, e aí a minha missão era convencer os professores a aceitar usar o Enem, né? E foi difícil, e os professores eles eram muito resistentes, especialmente com relação à prova do Enem, que, assim, não é uma prova com o mesmo nível da FUVEST, pelo menos na visão deles, principalmente, é uma prova mais fácil, que talvez não... Enfim, não vou fazer, não cabe a mim dizer sobre a prova do Enem, mas os professores consideravam que era uma prova inferior. Então foi um negócio difícil de convencer, tive que apelar para um lado meio um negócio mais social, assim, a entender que os professores, o que eles gostam muito? Eles gostam muito de pesquisa, eles gostam muito dessa parte, né, de fazer experimentação. Então eu falei, pô, mas a gente podia colocar alguns alunos do Enem, e aí podia acompanhar eles ao longo dos anos e ver o desempenho deles, talvez vocês poderiam até fazer um artigo sobre isso, comparar o desempenho. Aí os caras começaram a curtir mais a ideia. E aí aceitaram. Aí, depois de muita discussão, aceitaram colocar 6 vagas para o Enem. E aí veio uma outra reunião para poder discutir as notas mínimas de ingresso.
Mas, enfim, o que aconteceu foi, quando chegou o Enem de 2018, a nota era tão alta, era tão absurda a nota que eles colocaram que uma pessoa só conseguiu se classificar tipo, a gente tinha 6 vagas, mas ninguém conseguia entrar, só uma pessoa conseguiu entrar, porque conseguiu 800 em linguagens, que era muito difícil. Assim, sendo justo, a gente não conhecia tanto do Enem, nem eu, nem os professores. Eu juro que todo mundo achou que a nota fosse de 0 a 1000, mais ou menos bem distribuída, mas não, como tem aquela coisa da taxa de resposta, teoria de resposta ao item, sei lá o nome do negócio do Enem, na verdade a nota máxima ela varia, ela não é 1000, ela pode ser muito menos do que 1000, então 800 no final era um número blaster alto, que era quase impossível de conseguir em linguagens, mas não tanto em matemática. Então, enfim, o Enem é doido, e a gente foi de novo massacrado pela opinião pública. Saiu no G1, o G1 fez matéria falando que o BCC da USP teve um aluno só que entrou porque a nota era absurdamente alta, era mais alta que todos os cursos. Enfim, no ano seguinte isso foi resolvido, a gente fez um trabalho mais bacana. O professor Daniel fez um trabalho muito bom aí de levantamento de dados de outras faculdades, Unicamp, USP São Carlos, para poder ver qual era a nota que eles usavam como nota mínima. E a gente fez um negócio melhor nesse sentido, e acho que em 2019 teve bastante gente que entrou pelo Enem, eu já não sabia mais, porque eu já não estava mais tão envolvido. Mas foi uma história interessante de entender como é que o negócio foi evoluindo, e a gente foi muito criticado, mas foi um negócio legal de mexer. É uma coisa muito interessante de ver, né, que os alunos participam numa decisão desse tipo, né? Então, por exemplo, você como aluno conseguiu ajudar a fazer com que o BCC aceitasse a nota do Enem, o que é muito bacana. E eu sou do ano de 2018 Sim, sim, com certeza. e sou uma garota que passou Uhum. pelo Enem mesmo, né? E foda. Realmente foi um negócio bem doido, assim, a gente ficou, assim, era engraçado pra não dizer que, como é que eu esqueci qual que é a expressão, seria engraçado se não fosse trágico. Uhum. Mas, enfim, a gente sofreu crítica pra caramba, e com razão, né? Porque foi um negócio absurdo. Mas, assim, não culparia os professores ou nada do tipo, porque realmente a gente não conhecia o Enem. A gente deveria ter estudado melhor o Enem antes de tomar a decisão, porque a gente achou que o 800 fosse um número razoável. Não era razoável e a gente perdeu um ano por isso, mas paciência. Mas sim, os alunos vocês têm muita voz nesse sentido de poder ajudar no curso, propor melhorias. Isso não só o RD ou os RCs, todos os alunos podem, em tese, ajudar a melhorar o curso, seja por vias próprias, falando com professores e tudo mais, ou conversando com o RD, com os RCs e tudo mais. Uhum. E agora, indo um pouco mais para a sua vida de aluno, você tem alguma história interessante sobre alguma matéria que você fez, tal, no curso? Cara, isso é uma matéria muito bacana que eu fiz, foi a matéria de empreendedorismo digital. Eu não lembro qual que era o código dela, mas era uma matéria que ela foi dada em parceria com a FGV na época. Era metade da turma era da FGV, metade da turma era do BCC, e a gente tinha aula também, as aulas metade no CCSL e metade lá no prédio deles. E aí a gente tinha várias palestras de coisas de empreendedorismo, então o professor Fábio Com e os professores da FGV traziam os caras para poder falar da parte legal, da parte de investimento, da parte, muitas vezes, então, o pessoal da FGV fazia a parte mais administrativa, né, falava de investimento, falava de plano de negócio, esse negócio todo, e o pessoal do IME faria a parte mais técnica. A matéria foi bem interessante, a gente formou grupos com o pessoal da FGV, achei muito legal, e também foi ali que eu conheci não, que eu vim a trabalhar mais com o Leonardo e com o Lucas, que são amigos meus, e que depois no futuro, essa matéria, então a gente tinha que fazer um projeto até o final da matéria. Nosso projeto ele era um cursinho online. E aí, eventualmente, depois isso se tornou uma startup nossa de verdade, que a gente continuou depois da matéria, a gente inscreveu ela em competições, a gente chegou a ganhar uma competição, fomos para o Vale do Silício, conhecemos São Francisco e tudo mais, e eventualmente não deu certo, porque startups elas morrem mesmo, mas foi muito bom, pra gente foi um grande aprendizado, tanto a matéria quanto o que veio depois dela. Bacana. E essa foi uma história boa, né? Mas, tipo, tem algum perrengue, alguma situação ali meio mais ou menos de alguma matéria? Isso tem várias, né? Sempre tem um monte. Teve uma matéria também do professor Fábio Com, a matéria de tópicos de PO. A matéria, ela era um grande projeto em grupo, na verdade, de Smart Cities.
E foi uma bagunça, assim. A gente formou um grupo também, eu com meus amigos, também com o Leonardo, com o Lucas, mais alguns amigos, e assim, o grupo, ele era totalmente várzea, a gente brigava pra caramba, cada um fazia do jeito que queria, se xingava, e no final, acho que o aprendizado dessa matéria foi nulo, assim, porque em termos de projeto em grupo, acho que se tivesse tido um pouco mais, talvez, de supervisão por parte do professor ou do monitor, talvez tivesse dado um pouco melhor, mas na realidade também os alunos não colaboraram muito, e a gente, enfim, foi uma várzea a matéria. Acontece, o curso tem matérias, às vezes tem matérias que são experiências melhores, experiências piores. Tem matérias muito boas que eu fiz, e tem matérias também não tão boas. Acho que é parte da universidade também. Uhum. Tem algum trabalho que você se orgulha muito em alguma matéria de ter feito, assim? Preciso pensar, porque já faz um tempinho já essas matérias. Então, teve essa daí do empreendedorismo, que foi muito legal. Teve uma matéria também, foi uma matéria que ela é bem temida, assim, pelos alunos, que é Laboratório de Métodos Numéricos, o MAC 210, não sei qual que é o código mais. A matéria é bem difícil, mas a gente fez como projeto da matéria, a gente pegou uma fotinho, que era 128 por 128 pixels, e a gente aplicou as ideias da matéria, sei lá, o interpolamento, cubic spline, sei lá o quê, para aumentar essa imagem para 512 por 512. E ficou muito legal o resultado final. Então a gente, tipo, foi um trabalho que marcou bastante porque ele foi bem visual, assim, você conseguir ver a imagem, ela expande e ela, assim, lógico que ela perde qualidade, né, mas é como se você estivesse expandindo no próprio Windows, por exemplo, no próprio Mac, que você, enfim, eu acho que por trás o que eles fazem é basicamente isso, né, eles fazem esse interpolamento. Então ficou muito legal o resultado final. Foi um negócio divertido de fazer esse projeto, eu fiquei bem feliz. Algo bem mão na massa, né? Eu gosto quando tem coisa mão na massa, assim, o nosso curso costuma ter bastante coisa desse tipo. A gente tem então a gente tem para quem não é do BCC ainda tiver por acaso ouvindo essa conversa, a gente costuma ter geralmente as provas, né, que são provas normais, e os EPs, que são exercícios programa, geralmente eles são coisas mão na massa, então são muito legais de fazer porque você testa o que você aprendeu, né? Isso é muito bom. Uhum. Isso é muito bacana mesmo. E dentro do BCC a gente tem as trilhas, né, e tudo mais. Você poderia comentar um pouco sobre as trilhas e comentar qual é a trilha que você mais gosta? Claro, então a mudança do curso ela veio em 2016, né? Quando eu entrei, a gente pegou uma fase transitória em que ainda não era mais o currículo antigo, mas também ainda não era o currículo novo. As trilhas elas vieram nessa época, 2016 e tal. Então, nos anos que eu participei, especialmente como RD, elas ainda estavam um pouco cruas, assim. Tinha umas trilhas que estavam meio desbalanceadas. A trilha de sistemas, por exemplo, ela primeiro ela estava muito fácil, depois ela ficou muito difícil, porque tinha muita matéria que tinha muito crédito, e aí alguns professores de teoria reclamaram, porque as matérias eles eram mais. Tinha que ter mais matérias para poder chegar no final da trilha, né, do que na trilha de sistemas. Então a gente foi ajustando ao longo do tempo essas trilhas. Então a gente tem essas 4 trilhas hoje, imagino que sejam as 4 que tinha, não sei se mudou alguma coisa de lá para cá, mas era a trilha de sistemas, que você mexe mais com desenvolvimento de software, essas práticas de desenvolvimento. A teoria, né, que é a parte mais algorítmica do negócio. O E-Science, que é uma ciência de dados, né, então você tem essas matérias que têm a ver muito com análise de dados. E inteligência artificial, que é machine learning, ou IA, standardizado de conhecimento e tudo mais. Dessas trilhas todas, eu acho que eu fechei só de IA. Justamente porque, como eu estava nessa fase muito transitória ainda, as matérias elas entravam e saíam das trilhas. Então, eu ia fazer sistemas e IA, mas aí, numa dessas mudanças, acabou que eu fiquei de fora da trilha de sistemas. Na verdade, acho que se fosse, inclusive, acho que teve uma mudança depois que eu saí, que se tivesse existido antes, eu teria acabado a trilha de sistemas também. Então é isso, as trilhas elas mudam bastante, porque, né, o feedback dos alunos é o mais importante. Como eu falei agora há pouco, os alunos têm muita voz no curso, então, conforme os alunos eles vão dando feedback do que funciona e o que não funciona, tem muita matéria, tem pouca matéria, tem essa matéria aqui que é obrigatória da trilha, mas ninguém dá ela faz 10 anos. Caso do Gengisoft, por exemplo, que foi assim. Tinha essa matéria que ela era obrigatória da trilha de sistemas,
E não era dada, fazia um tempão, fazia uns 5 anos que ninguém dava essa matéria, e ninguém queria dar. Então a gente falou com alguns professores e falou, professor, tem essa matéria aqui que ela é obrigatória, em Ngsoft, ninguém quer dar, vamos trocar por essa e essa e essa? O professor falou, beleza, vamos colocar essas três então, montar um outro bloco aqui, tem que fazer 2/3, não sei o que lá, a gente ia montando isso com os professores, e vendo como é que ficava legal, e depois no conselho a gente votava. Então, esse modelo de trilhas e da grade do BCC sempre teve uma participação dos alunos muito grande nesse sentido. Bacana. Acho que para quem está vendo aqui e não está no BCC ainda, ou planeja vir, se você acessar o site do bcc.im.usp.br, lá tem um pouco sobre as trilhas, tal, comenta sobre as matérias que vocês podem fazer e tudo mais. E dentre essas trilhas que você comentou, qual você fez, né, a trilha de sistemas e de ADA, aliás, e quase fez a de sistemas, e tem algum, e tipo, qual era a outra que você mais queria ter feito, assim, que você tinha mais afinidade, talvez? As outras duas trilhas, né, a de Data Science e de teoria, nunca foram muito a minha praia, assim. Eu gostava bastante da trilha de sistemas e da de IA. Inclusive, como elas têm até, ou tinham pelo menos uma certa intersecção, assim, entre as duas trilhas. Tinha bastante matéria que tinha uma e tinha na outra, então a gente meio que até que apelidou como sendo sistemas artificiais, né, porque são duas trilhas em uma só. E aí, então, acho que fazer essas duas trilhas, para mim, foi bem interessante, e para outras pessoas também pode ser bem interessante também. É, porque são duas trilhas que são duas áreas muito importantes, né, para quem vai seguir no mercado. Uhum. E você chegou a participar de algum grupo de extensão? Você fez projetos e tudo mais? Então, grupos de gestão é uma parte super importante, né, do BCC, que é algo que não é também, é um trunfo nosso, porque não é tão comum em outros cursos, em outras faculdades, que são esses grupos em que os alunos eles se organizam sozinhos ou eventualmente com o professor fazendo uma supervisão leve, assim, nada muito hierarquizado nem nada do tipo. E então eles estudam assuntos que são de fora das trilhas, né? Então temas como segurança ou mesmo machine learning em algumas áreas. Enfim, então quando eu entrei no curso, a gente tinha 3 grupos de extensão, acho. Tinha o hardware livre, que também era bem recente. Tinha a maratona, que sempre teve uma presença muito forte no BCC. Sempre o nosso curso sempre foi muito vencedor na questão de maratonas de programação. E tinha o Game Dev, né, que também é super, tinha o Will, né, que é um cara super, super influente nessa área, super, super conhecedor dessa parte de jogos e tal. E, enfim, tinha esses 3 grupos só. E aí, ao longo dos anos, a gente foi fomentando grupos novos aí e foram surgindo vários caras novos. Então, surgiu, por exemplo, o IMSEC para lidar com essa parte de segurança, né, ali o P2, o Daniel e o resto da galera. Teve o Tex também, que foi o pessoal com essa parte mais voltada para a parte social, né, também super interessante. Teve o Code Lab, que eu fui, inclusive, um dos fundadores dele lá atrás. A gente tinha até um outro nome ainda no começo, a gente chamava ele de Workshop. Era um grupo que focava em dar umas palestrinhas nessa área de sistemas, né, desenvolvimento de sistemas. A gente foi pivotando ao longo dos anos tal, e chegou no modelo que hoje é o Code Lab, que faz esse negócio deles lá de vários hackathons e várias organizações de projetos semanais e tudo mais. A gente deve ter mais algum grupo que eu esqueci, mas enfim, todos eles são muito interessantes, todos eles, acho que para um aluno recém-chegado no BCC, o mais legal é conhecer todos e ver qual que interessa mais, porque é uma parte fundamental da graduação, assim, você fazer só o básico, que é você ir assistir aula e voltar para casa, geralmente não é suficiente para você ter uma formação completa, assim, é interessante você ir além, você fazer parte dos grupos de extensão, você participar de uma organização de semana de palestras ou de eventos centro acadêmico, coisas assim, é algo super válido e que conta muito no seu currículo também. Bacana. Bom, então, aproveitando o gancho aí, você falou sobre coisas que são importantes para o mercado de trabalho, né, e tudo mais, para você ser um bom profissional e tudo mais. Você pode falar um pouco mais sobre você agora é formado, você trabalha na Google, como você falou, com que você trabalhou já durante o BCC e comentar um pouco do seu trabalho agora, o que você faz? Então, com relação ao que eu faço agora, né, eu trabalho no Google, em Belo Horizonte, o escritório que o Google tem no Brasil, é um escritório de desenvolvimento, é um escritório de verdade, assim, por assim dizer, porque às vezes as pessoas pensam que por estar no Brasil
é um escritório que faz coisas assim, tipo, coisas nacionais só, uma coisinha ou outra, mas não, é um escritório de verdade que faz coisas muito importantes para o Google. Eu trabalho com a parte de busca. Enfim, a gente usa muita coisa do que viu na faculdade, lógico. A gente usa bastante C++ no trabalho. Então, toda essa parte de estruturas de dados que a gente estuda é super útil, é super necessário. E a parte também de sistemas, o que a gente aprende é a ter um código limpo, bem cuidado, fazer um versionamento, usar padrões de desenvolvimento, né, padrões, arquitetura de projetos e tudo mais. Tudo isso é super útil. E também é muito importante o que você faz na graduação para poder turbinar o seu currículo de modo que você consiga, porque essas empresas elas são super concorridas, né? Então você tem que se destacar para poder que eles se interessem por você, para você poder fazer uma entrevista. Então é muito importante para um aluno do BCC que tenha um destaque, que faça um grupo de extensão, participe de eventos, tudo mais. Bacana. E qual é a sua visão do mercado que a gente tem hoje para quem está recém se formando no curso? Cara, é um mercado super, super quente, cada vez mais. Então, existe uma demanda muito grande no Brasil e no mundo por profissionais de qualidade na nossa área. Então, você vê, por exemplo, que essa empresa agora no Brasil está tendo para se formar um mercado nacional de tecnologia de ponta, como essas Nubank e Quinto Andar, e outras empresas desse porte, assim, elas precisam de muita gente, né? Elas precisam de muito dev, e elas abrem muita vaga e nem sempre conseguem preencher, porque tem muita gente, assim, você não tem gente suficiente para poder fazer essas coisas. Então, para um aluno do BCC que está saindo do curso, com certeza, assim, não vai faltar oportunidade. O cara, ele vai sempre, muito difícil que fique desempregado. Geral vira e mexe, é mais provável que o cara tenha muitas ofertas e tenha que escolher do que realmente ele ficar desempregado. Então, eu acho que é um momento ótimo para fazer computação, claro, se é uma coisa que você realmente goste, porque é uma área que você tem que gostar, porque se você fazer só pelo dinheiro, não dá, você apanha muito e não consegue crescer. Mas para quem gosta, eu acho que tá com tudo aí essa área para a gente poder. E o curso, com certeza, o nosso curso BCC, ele te prepara o suficiente para qualquer. Eu acho que. E na verdade é assim, uma coisa que o professor Carlinhos, que é um professor muito querido meu, que sempre trabalhou comigo, foi meu orientador de TCC e trabalhou comigo quando eu era representante de curso e tudo mais. Uma coisa que ele sempre fala é que quem faz o curso é o aluno. Então, um aluno que venha para o BCC e que batalhe e se esforce e corra atrás e faça grupos de extensão, participe de coisas novas, faça mais do que só assistir às aulas, ele vai se dar bem em qualquer lugar do mundo. Do mesmo jeito que um aluno que só vá para as aulas e não faça mais nada, se ele for para Stanford, ele provavelmente, assim, não vai ser tão diferente. Assim, uma coisa que eu tinha muito na minha cabeça era essa diferença entre, nossa, nós somos um país subdesenvolvido, enfim, a gente não tem como competir com alunos de Stanford ou de Yale, ou Princeton, ou de onde for. E aí, uma vez, um amigo meu, o Vitor Colombo, ele foi estagiar no Google em Nova York, ou Sunnyvale, ou sei lá onde que foi, nos Estados Unidos. Ele foi um dos primeiros caras que foi, né, porque quando eu entrei no curso, não era comum isso, de ter alunos indo para estágios de verão em grandes empresas, assim, Google, Facebook, isso não tinha. Tanto que quando eu comecei, eu nunca nem imaginei que que a gente tivesse condições de ir para um Google, para um Facebook, porque parecia um negócio tão distante que não era algo, sabe, não era algo que a gente pudesse tocar, sabe, não era algo que estivesse lá concreto para a gente. E aí, de repente, a partir de 2016, 17, começaram a ir algumas pessoas e voltar, e aí você vê que é um negócio que é possível, e aí mais vão e mais voltam, e, enfim, vai montando meio que uma bola de neve de pessoas, um negócio muito positivo para o curso, porque a gente tem bons alunos e a gente tem total capacidade de fazer essas coisas. Então, como eu estava falando, então foi o Vitor Colombo, foi um dos primeiros caras que foram, em 2016, eu acho, e aí ele voltou. E aí eu perguntei para ele, falei, cara, como é que você se sentiu estando lá no meio dos caras lá de Stanford ou de Princeton ou de, enfim, essas faculdades super fodas e tal.
e você sendo um cara da USP, né, Brasil, tal, como é que você se sentiu? Aí ele falou, cara, eu me senti igual a eles. A diferença, porque a gente chegou no mesmo lugar. A diferença é que eles pagaram US$ 100.000 de tuition anual e eu não paguei nada. Então foi um negócio que me marcou bastante, assim, porque a gente tá no mesmo nível que esses caras, assim, relativamente falando, a gente está num nível internacional de qualidade, se a gente for atrás do que a gente pode fazer, do nosso potencial. E a gente não paga nada por isso. Então é um negócio, claro, a gente paga através de impostos, mas não diretamente. Então é um negócio muito interessante, assim, é muito bom, assim, é um momento muito bom para você ser aluno do BCC, com certeza. Legal, muito bacana. Para finalizar, você tem algum conselho aí para a galera que está vendo o vídeo? Tanto Cara, aluno para quem é quanto aluno do treinador? BCC, acho que para os dois grupos, o meu conselho é justamente esse que o Carlinhos falou, né? Quem faz o curso é o aluno. Então, faça o melhor que puder e não se acomode e corra atrás, de um jeito saudável, claro, não se mate, não se compare com ninguém, porque você é único, não fique olhando para os outros e falando, nossa, porque o cara fez 1 trilhão de coisas, ele é muito foda, eu nunca vou ser assim. Não, porque isso também não é assim que funciona. Cada um tem as suas forças, as suas fraquezas, e a melhor coisa a fazer é você saber explorar isso, e com certeza, se você der o seu melhor, você consegue colher os frutos e chegar onde você quiser, virtualmente, em qualquer lugar, aqui ou no exterior, qualquer empresa você consegue ir. Então a gente tem caras nossos do BCC que estão na Microsoft, que estão no Facebook de Londres, que estão no Google em BH ou North America. A gente tem gente na Palantir, tem gente na Nubank, tem gente em qualquer lugar que você imaginar, tem gente do BCC hoje em dia. Então são pessoas muito qualificadas, mas que também todas elas começaram como eu comecei e como as pessoas que entrarem agora também estão começando na faculdade, primeiro ano, perdido, sem saber nada, sem saber o que pode fazer, o que não pode. Então, é paciência, pé no chão, não se comparar com ninguém, não se desvalorizar, e se esforçar, dar o seu máximo para poder chegar onde você quer chegar. Legal, bacana. Muito obrigado, Gustavo. Eu que agradeço. Obrigado.